boa noite, tudo bem, pessoal? Espero que estejam me escutando aí. Se alguém não estiver escutando, por favor me avise que tem algo errado aí na nossa conexão. Espero que corra tudo bem com a nossa conexão hoje, né? Já tive alguns problemas anteriormente em lives quanto à qualidade da conexão. Vamos ver se vai fluir tudo bem, espero que sim. Tá todo mundo me ouvindo aí? Estou vendo já algumas pessoas conhecidas aqui entrando na live. O próprio Douglas já está aqui esperando para a gente conversar daqui a pouco. Bom, antes de mais nada, explicar um pouquinho qual o enfoque dessa live. A intenção da live, considerando esse contexto complicado aí que a Justiça do Trabalho tem enfrentado nos últimos tempos, né? Algumas críticas que a Justiça do Trabalho por vezes recebe, algumas incertezas, alguns boatos sobre os rumos da Justiça do Trabalho, etc. Por isso a gente decidiu fazer essa live aqui pela Promages, para discutir um pouco esses temas e inclusive eliminar algumas impressões equivocadas que às vezes surgem aí de quem não é do meio jurídico, esclarecendo alguns dados importantes sobre o papel da Justiça do Trabalho, qual a função da Justiça do Trabalho, os porquês de algumas condutas da Justiça do Trabalho que às vezes não são bem compreendidas. Então a intenção é tratar um pouco disso. Para não ficar uma live também muito enfadonha, a ideia é ser algo relativamente rápido, tá? E para deixar ela também mais animada, nós convidamos duas pessoas muito capacitadas para falar um pouco com vocês, né? Para a gente fazer um bate-papo, dar uma interação mais interessante, que são a Aline Mandarino, cujo perfil dela é @toga no TRT, que foi aprovada entre os primeiros lugares ali do último concurso nacional da magistratura, e o Douglas Contreras, que é um magister trabalhista no Instagram, muita gente deve seguir ele também, que também foi aprovado no último concurso da magistratura do trabalho. Então são pessoas que estão acompanhando aí de perto a realidade trabalhista e que tem um conhecimento muito grande sobre o universo trabalhista, inclusive porque são servidores. Então são pessoas que estavam estudando para o concurso da magistratura do trabalho, acabaram de passar, são servidores dos tribunais, então conhecem bem a realidade da Justiça do Trabalho e podem nos ajudar a esclarecer alguns assuntos aí. Tá certo? Antes de começar, inclusive, a primeira pessoa que eu vou convidar aqui para a live é a Aline. Mas antes de eu chamá-la a participar da nossa live, eu gostaria de convidar vocês a depois seguirem e darem uma acompanhada no perfil que foi criado por aprovados para servidor de TRT, que é o perfil Defesa AJT. Depois eu até coloco aqui, acho que estão até marcados, acho que até o perfil está marcado, mas deixa eu até colocar aqui nos comentários, para ficar mais fácil de vocês seguirem lá depois, que é um perfil apartidário e que foi criado, se não me engano, no ano passado, para... deixa eu só tirar aqui foi criado no ano passado, tá aí, eu já coloquei qual que é o link, qual que é o perfil, para fazer algumas postagens de esclarecimento sobre o papel da Justiça do Trabalho, esclarecer um pouco, eliminar algumas fake news que às vezes surgem, né, alguns boatos sobre a atuação da Justiça do Trabalho. E esse perfil é bem interessante por isso, que ele retrata, né, relata algumas informações importantes. Os responsáveis pelo perfil, não tenho nada a ver com esse perfil, tá? Deixando isso claro, nem eu, nem a Promages, nem a Aline, nem o Douglas. Foi um perfil de iniciativa desses servidores, mas eu estou divulgando para dar essas informações. É interessante depois acompanhar lá. Eles inclusive mandaram para mim um manifesto, né, uma informação sobre algumas informações sobre a Justiça do Trabalho. Fizeram um textinho
de autoria lá do perfil, mas é um texto relativamente longo, eu não vou reproduzir aqui, para também não ficar uma leitura mais chata, né, mais enfadonha. A leitura sempre perde um pouco a dinâmica, mas tenho certeza que eles vão postar isso depois lá no perfil, esses comentários deles. E é interessante que eles colocaram alguns dados estatísticos importantes, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Muito se critica a Justiça do Trabalho, por vezes se fala em extinção da Justiça do Trabalho, ou fusão da Justiça do Trabalho com outro ramo do Judiciário, mas é importante a gente ter em mente que, segundo estatísticas, informações do próprio MPT, no Brasil há uma estimativa de cerca de 20 mil pessoas trabalhando em condições análogas de escravo, né? Então, um país que tem ainda, né, no século XXI, trabalhadores escravos, né, em condição análoga de escravos, sem nenhuma qualidade, sem nenhuma dignidade humana, é um país que necessita, sim, de um ramo especializado de justiça para defender esses direitos dessas pessoas, né, para tutelá-las de algum modo. Além disso, segundo a pesquisa do PNAD, né, do Pesquisa Nacional em Domicílios, no Brasil, em 2016, havia cerca de 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando irregularmente. Então, dizer que não é importante um ramo especializado em defesa desses trabalhadores beira ou a ingenuidade ou beira a má-fé, né? Na medida em que é um país que sim, ainda tem exploração muito séria do trabalho infantil, né? Além disso, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial em acidentes de trabalho, né? E não precisamos nem pensar muito, né? Acabamos de passar por um desastre, né? Surreal, que foi esse caso de Brumadinho, que envolveu... Tá travando, pessoal? Se vocês quiserem, eu troco aqui. Confirma aí se está funcionando. Tá travando aí, pessoal? Senão eu volto eu reinicio aqui. Confirma aí para mim. Não tá travando. Então, um país que tem uma quantidade de acidentes de trabalho tão alta, né, inclusive a realidade agora recente do episódio de Brumadinho, é um país que precisa, sim, de uma tutela específica dos trabalhadores, né? Então, nós temos que pensar que os problemas brasileiros, os problemas como esses índices de trabalho escravo, esses índices de trabalho infantil irregular, essa quantidade de acidentes de trabalho, e claro, aí considerando sem estatísticas, mas a realidade que se vivencia, a quantidade de trabalhadores que não recebem sequer as verbas rescisórias, que não têm os vínculos anotados em CTPS, que são a grande maioria dos processos, nos revela que a culpa desses problemas não é da justiça do trabalho. Na verdade, a culpa desses problemas é a própria realidade brasileira. Então, eu tenho certeza que o perfil Defesa JT deve postar esse manifesto deles em breve. E depois leiam lá que eles têm todas essas estatísticas e informações, num texto inclusive com um quê até poético no que está sendo dito, mas que revela essas informações importantes, tá? Então a ideia dessa live é discutir um pouquinho isso. Eu não vou me alongar muito falando sobre esses números, né, mas eu acho que é importante essa introdução para explicitar o porquê da live, o porquê desse nosso bate-papo. E vou chamar para conversar comigo a Aline, que tem informações muito mais robustas, um estudo muito mais aprofundado sobre o tema, para a gente discutir um pouquinho. Tá? Eu vou convidar aqui a Aline, deixa eu só localizar ela aqui na minha... Beleza, vamos ver se tá certo, se vai funcionar. Quando começa em 2 é que começa a travar. A Aline tá sendo chamada, vamos ver se vai dar tudo certo. Oi, Aline, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, pessoal da Promages. Estão me ouvindo direitinho aí? Opa,
O meu celular que caiu agora. Estou ouvindo. Aline? Oi. Ué, meu celular caiu aqui, peraí. Pronto. Eu estou ouvindo bem. Você está me escutando? Sim, estou ouvindo bem também. Ah, então tá bom. Tinha dado uma travadinha, mas pelo visto voltou, né? Sim. Bom, Aline, antes da gente até começar a conversar, vou pedir para você se apresentar, né? Porque nem todo mundo te conhece. O seu perfil também no Instagram, qual que é? Afinal, você está com um perfil bem movimentado lá, fazendo bastante postagem. Felizmente o perfil tem ganhado vários seguidores e eu sou a Aline, trabalho no TRT da nona região desde 2011 e estudo para magistratura desde 2014 e logrei aprovação agora no concurso nacional unificado. E eu montei o perfil Toga no TRT para conversar, compartilhar algumas coisas sobre concursos e felizmente conheci muitas pessoas bacanas através do Instagram. E agora, depois de aprovada, já que eu não compartilho mais a minha rotina de estudos para concurso, tenho tentado transformar o perfil em um compartilhamento de informações sobre atualização, sobre a forma como eu lidei com algumas questões que são sensíveis na preparação e também para acalmar um pouco, trazer informações relevantes e verdadeiras, né, nesse mar de mitos, de ideias confusas que estão sendo compartilhadas agora por pessoas que não estudaram, não têm aprofundamento na história do direito do trabalho, né? Entendi. E aproveitando já, né, até que o enfoque do seu perfil aí no Instagram tem sido esse, eu acompanho, vejo suas postagens. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, assim, qual a sua percepção do atual momento que a Justiça do Trabalho vem enfrentando? Essa discussão a respeito do papel da Justiça do Trabalho e do futuro do direito do trabalho não é novidade. Na década de 90, no final da década de 90, também havia essa discussão, mas ela era mais restrita, até porque não existiam tantas as redes sociais e essa comunicação através de WhatsApp, Facebook, através do Instagram também, ela é importante para divulgar muita coisa boa, mas também tem aquele receio de divulgação de fatos que não são verdadeiros. E a minha preocupação maior é essa, que as pessoas estão discutindo o futuro da justiça do trabalho sem saber das informações, do histórico, do direito comparado e considerando a sensibilidade, né, do assunto, porque a repercussão social é muito grande, não é uma coisa que pode ser extinta assim no instalar de dedos, tem muita coisa em volta do assunto. É importante que a gente use os canais de comunicação para divulgar informações corretas, acuradas, para embasar melhor qualquer discussão nesse sentido. E um papel que eu tenho feito é tentar conversar sobre os mitos, alguns mitos principais que vêm sido aí disseminados à torto e à direito, né? O primeiro deles é a existência somente no Brasil. Tem aquela frase de que a justiça do trabalho seria jabuticaba, só existe no Brasil. E não é bem assim, existem em vários países, Alemanha, França, Suíça, Suécia, Uruguai, embora às vezes com organização diferente da brasileira, até porque a organização da justiça brasileira segue um pouco da nossa cultura, do tamanho, da estrutura do país, né? Alguns perfis têm compartilhado isso aqui no Instagram, também tem um post lá aqui no Toga no TRT com um trechinho de um livro sobre a história da Justiça do Trabalho. E é importante ressaltar que essa especialização não é uma questão brasileira, é uma tendência mundial, considerando que o mundo do trabalho é muito dinâmico. Então,
a necessidade de que eventuais conflitos sejam resolvidos de forma eficaz e célere, decorre até mesmo dessa dinâmica do mundo do trabalho. E na Europa já existe órgãos especializados em julgar os litígios trabalhistas desde o século XIX, muito antes da Justiça do Trabalho existir aqui no Brasil. E a respeito dessa estrutura, só para pontuar aqui algumas curiosidades, na França, algumas pessoas falam, lá é um órgão administrativo que julga e tal, mas a estrutura lá chega até a ser bem complexa, porque a justiça administrativa e a justiça judiciária lá na França, e dependendo do que é discutido no conflito trabalhista, isso vai para um órgão diferente. Quando se trata de uma relação de trabalho, um conflito individual, isso vai para um órgão chamado Conselho de Prud'homme. Mas se for já um litígio, um dissídio coletivo, já vai para um tribunal de grandes instâncias. Se for um litígio discutindo representação no âmbito só de uma empresa, aí já vai para o tribunal de instância. Então, há uma diferenciação, e o fato de ser julgado ou não por um órgão da justiça judiciária ou da administrativa não faz muita diferença, porque diferente daqui, em que o nosso modelo ele prestigia a coisa julgada, imutável no tempo, apenas para as decisões do judiciário, lá tanto a justiça administrativa quanto a justiça judiciária também são abarcadas pelos efeitos da coisa julgada. Uma outra curiosidade diz respeito às pessoas falarem que a justiça do trabalho, que gosta de se valorizar e de ficar com várias teorias, prolongando no tempo, mas isso não é necessariamente verdade. Isso reflete muito o comportamento e a cultura brasileira. Nós Sim. temos um pouco daquele comportamento de levar as coisas, arrastar as coisas com a barriga, empurrar com a barriga. E também não acatar, em primeiro momento, a decisão judicial. E em um seminário, um professor uruguaio falou que estava bem intrigado por, na justiça, no direito do trabalho aqui no Brasil, existir tanta doutrina e tanta jurisprudência a respeito de prescrição intercorrente, execução, porque para ele isso era estranho. Afinal, lá, segundo ele, no Uruguai, as pessoas acatam a decisão judicial no momento em que ela for proferida, não ficam discutindo e levando anos essa discussão. Se me permite um parênteses, até que eu acho que vem bem a calhar, quando eu fiz pós-graduação em Portugal, eu fiquei intrigado que a temática de execução não foi uma temática importante na nossa pós-graduação, e não havia estudos da forma que a gente tem aqui, discussões acaloradas e muitos textos escritos sobre fraude à execução. Fraude à execução é coisa nossa, né? Então, é muito curioso que essa é a cultura, né? A cultura acaba influenciando nos resultados também do judiciário. Né? Pois é. Outro mito que vem sendo divulgado agora é o sonho americano. Todo mundo quer copiar os Estados Unidos, fala que é uma potência e tudo, mas... Lá não tem justiça do trabalho nem ação trabalhista, não é isso? Há esse mito, essa ilusão de que não existe justiça do trabalho, que o empregador não precisa se preocupar com leis trabalhistas, que é umas mil maravilhas, mas não é bem assim. O procurador do trabalho, Cássio Casagrande, fez um artigo muito, muito bacana sobre a realidade norte-americana, e lá existem, sim, os órgãos, né, judiciais que vão analisar, vão apreciar os litígios trabalhistas, mas o sistema é muito diferente. O sistema é célere, mais ágil e mais extrajudicial do que judicial.
essa questão de ser célere e mais ágil decorre também das class actions, que lá uma ação que inicia individual pode se transformar em uma ação coletiva. O trabalhador ajuiza, mas se ficar demonstrado que outros trabalhadores, às vezes milhares de trabalhadores, são também afetados por aquela ilegalidade, isso é estendido pelo juiz a todos esses trabalhadores. Então, diferente daqui, que há normalmente uma ação para cada trabalhador e as ações coletivas são exceção, na verdade, são muito menor número do que as individuais. E outra questão é que, sim, o empregador lá tem o receio de ser processado na justiça lá. Quem conhece alguém que trabalha em multinacional americana, às vezes fala, nossa, mas a empresa tem um regulamento estranho sobre isso, mas às vezes é sempre com medo de uma class action e uma condenação em danos punitivos, que às vezes vai para casa dos milhões ou bilhões, e eles querem fazer tudo certinho, e não fazendo tudo certinho, eles querem fechar um acordo antes disso ir a juízo. Tanto que quem assiste ou já assistiu aquela série Suits sabe que eles têm esse comportamento de tentar o acordo e só em última instância levar isso para o judiciário. E também não é verdade que não existem leis trabalhistas nos Estados Unidos, embora lá seja um país de common law, em que, né, já sabemos, os estudiosos do direito, que isso é uma questão mais ligada à jurisprudência, a uma valorização melhor da jurisprudência, mas também há leis, e diferentemente daqui, que só a União pode editar leis trabalhistas, lá, além das leis federais, há as leis estaduais, ou seja, cada um dos 50 estados pode editar leis sobre direito do trabalho. Então, deve ser muito bacana ser do jurídico de uma empresa nacional que atua no âmbito nacional dos Estados Unidos, ter que saber a lei federal e a lei de cada estado. Tanto que essa diferenciação entre as leis ela atrai aquele chamado custo Estados Unidos, que é o percentual em cada estado de chance de risco de um empregador ser processado na justiça por um empregado. Segundo os dados desse artigo do Cássio Casagrande, pode variar de 15% no estado do Missouri até 66% no Novo México. Então, isso contraria aquele mito de que o direito do trabalho é inexistente nos Estados Unidos. Aliás, outro mito... só te pedir uma gentileza, se você depois puder passar a referência, né, desse artigo no seu Instagram, seria legal, porque quem tiver interesse em aprofundar, pelo menos sabe qual revista que saiu, se consegue ter acesso a esse material, porque me parece muito bom esse artigo, inclusive para quem está estudando. Se você puder depois postar lá, vai ser muito legal. Ah, sim, eu vou compartilhar o link lá. Eu ainda não tenho 10 mil seguidores, não consigo fazer aquele link nos stories, mas vou tentar colocar pelo menos na descrição do perfil, que é muito importante esse estudo e contraria as fake news que vêm circulando por aí. Além desse mito do sonho americano, há também um mito que já não é novidade, pelo menos para quem estuda direito do trabalho, várias pessoas disseminam isso, de que toda a CLT decorre da Carta del Lavoro. E não é exatamente toda a CLT. Uma parte da CLT, sim, mas a parte dos direitos individuais é uma consolidação de direitos que foram objeto de parecer do consultor jurídico do Ministério do Trabalho, na época, que é o Oliveira Viana. E esse parecer dele foi baseado não somente na lei trabalhista italiana, mas ele pegou leis esparsas, porque o Brasil era incipiente nesse mundo do emprego urbano,
E ele pegava isso do direito comparado em geral e das próprias normas da OIT que foram sendo editadas, já estavam sendo editadas naquela época e tudo, e transformou isso, né, nos artigos sobre os direitos individuais. E diferentemente do direito coletivo, dessa parte da CLT coletiva, ela sim foi inspiração na Carta del Lavoro e outras leis italianas, porque Oliveira Viana era fascinado pelo corporativismo italiano. Ele achava que, existindo um sindicato único para aquela categoria e que esse sindicato, sendo delegatário do poder público na prestação de alguns serviços, isso acabaria por desincentivar os conflitos privados. E naquela época eles achavam que conflitos privados eram um desserviço à sociedade. E então houve essa estrutura artificial de categoria, uma para empregado, uma para empregador, a contribuição compulsória e também aqueles serviços. Os serviços que estão elencados na CLT para o sindicato prestar aos seus trabalhadores. Mas eu, particularmente, com respeito ao jurista, entendo que foi muito inocente a visão dele, porque hoje nós já sabemos que os conflitos são um fato social, são uma realidade. Os seres humanos têm interesses conflitantes, conflituosos, e não dá para empurrar para debaixo do tapete e negligenciá-los com conflitos, né? Mas, atualmente, o engraçado, tanto se fala que tem que alterar a CLT porque é da Carta del Lavoro e que algumas pessoas têm aquele pensamento, vamos acabar com a justiça do trabalho, ou fundo que vai eliminar os conflitos nas relações de trabalho. Isso é tão inocente quanto o pensamento do Oliveira Viana, porque independente de haver um órgão para julgar, os conflitos na realidade vão acontecer. E também a questão de que houve recentemente a reforma, né, trabalhista, que eu entendo que não houve tempo hábil para que se discutisse de forma mais aprofundada e formalizasse uma jurisprudência, um entendimento mais harmonioso para que as pessoas tenham segurança jurídica. Então, chega a ser temerário falar em novas reformas, isso traz instabilidade, e instabilidade não acaba por reforçar o mercado, e sim por assustar as pessoas, porque pela ausência de segurança jurídica. Até mesmo na questão do TST, algumas pessoas alegando que o TST não alterou as súmulas, mas o próprio legislador colocou entrave a alteração das súmulas pelo TST. Isso está lá numa das alíneas do artigo 702 da CLT. Então, precisa haver um amadurecimento dessa questão e até mesmo uma reforma sindical, reforma pautada na alteração do artigo 8º da Constituição, para que os sindicatos tenham uma legitimidade real, fundada no anseio dos trabalhadores por condições melhores de trabalho e também por negociar o que é melhor em determinada categoria, em determinada empresa, o que atualmente fica inviável pela estrutura constitucional e também por algumas alterações que foram feitas na reforma, digamos assim, pela metade. Então, sim, eu acredito nesse amadurecimento. Sim, na verdade, às vezes a gente vê um imediatismo, né? Um imediatismo nas soluções que, na verdade, dependem de maturação, né? A própria legislação foi aprovada de forma assodada, com muitas falhas até, e agora demanda tempo até a jurisprudência se formar, os entendimentos se cristalizarem. Não adianta modificar ou extinguir um ramo do direito sem nem esperar as consequências de uma mudança legislativa tão recente, né? Realmente é muito complicado. E, assim, para a gente caminhar para o fim,
da sua participação, depois eu chamo o Douglas. Qual a sua opinião acerca aí considerando todas essas incertezas, esses problemas, sobre concursos públicos na área trabalhista? Porque isso acaba sendo a dúvida da maioria que está nos assistindo. Eu acho até engraçado, não engraçado, eu entendo um pouco da aflição dessas pessoas, mas é porque o contexto que me fez escolher a área do direito do trabalho era diferente. Eu entrei na faculdade um pouco antes da emenda 45 de 2004, e nessa época o direito do trabalho era um patinho feio da faculdade. Ninguém queria, todo mundo queria tributário, penal, direito do trabalho só sobrava para... Era doido quem queria direito do trabalho. E aí veio a emenda 45, com a ampliação da competência, tornou-se necessário ampliar também a estrutura dos tribunais, e com isso vários projetos de leis foram aprovados, se transformaram em leis que criaram vagas, salvo engano, acho que até 2013 foram editadas leis nesse sentido, criando vagas, e com isso a justiça do trabalho ficou muito popular entre os concurseiros, isso chamou a atenção dos concurseiros, então as pessoas passaram a se encantar mais com isso. Mas, então, para mim, a popularidade ou não de um ramo do judiciário, uma matéria, não deve ser o ponto principal da escolha de alguém na sua carreira. Eu acho que a vocação ainda deve se pautar mesmo por aquilo que você se vê fazendo no futuro. E se alguém se vê lidando com conflitos entre trabalhadores e empregadores, acho que tem sim que continuar estudando. Todavia, quem deseja, almeja a área trabalhista, tem que saber que essa retração no crescimento da justiça do trabalho afeta o número de nomeações. Então, há sim uma necessidade de maior capacitação e qualificação para ficar nos primeiros lugares, né, da lista de aprovados e garantir uma nomeação para realizar esse sonho. E eu acho o seguinte, como eu disse, os conflitos existirão. E se eles existirão, alguém terá que pacificá-los. Então, eu acredito que quem tem esse sonho, sim, continuar na carreira almejada, com os pés no chão e com muito estudo para contrariar essas fake news que estão circulando. Entendi. Muito bom. Assim, até fazendo um parênteses, você falou muito bem da emenda 45, né? Eu também sou mais antigo que a maioria que está nos assistindo, e era bem isso mesmo, né? Na verdade, o seu trabalho, ela já vivenciou outros momentos já vivenciou momentos muito parecidos, e um específico muito parecido, em que a intenção era extingui-la, né? Houve um contexto econômico muito parecido, político, de tentativa de extinção da justiça do trabalho. Porém, foi o contrário, né? Ao invés dela ser extinta, ela ganhou novas competências e ela cresceu. Né? A Fernanda com certeza lembra, que também é antiga, aí que está me falando, que a ideia era acabar com o trabalho, acabou correndo o oposto. Ela cresceu, ela ganhou novas competências e ganhou destaque, inclusive. Então, é muito cedo para dizer, mas a gente também não pode se assustar com essas notícias antes de nada concreto. Tem que, se algo concreto acontecer, a gente se assusta, mas, claro, a gente também tem que fazer nosso papel de conscientização, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, para que isso não ocorra. Mas também não pode se desesperar no sentido de, meu Deus, não vai ter justiça do trabalho amanhã. Eu acho que, como você bem disse, os conflitos existem e alguém tem que julgá-los. Então, a competência constitucional é da justiça do trabalho, está lá na Constituição. Para mudar isso demanda emenda, não é nada simples. Então, concordo com você, gênero, número e grau. É isso aí, Lucas. Realmente esse trabalho é uma fênix nesse quesito. Ela já teve num lado, do outro, agora está de novo perigando, mas vai dar tudo certo, tá? Aline, muito obrigado pela participação. Sim, foi fantástica. Não esperava nada menos.
comentários assim super pertinentes e profundos juridicamente. Eu acho que mais do que uma conscientização, você trouxe aí muita informação jurídica importante para quem está estudando, e é fantástico. Quem puder acompanhar lá o perfil @toga no TRT vai adorar, porque ela sempre põe informação jurídica importante. Obrigado. Se você quiser fazer mais alguma consideração, será muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, poder conversar aqui um pouco sobre o tema. Agradeço também as pessoas que estão assistindo agora e que se conectaram aqui ao vivo, e também as pessoas que, de repente, vão assistir a live aí também. O Douglas tem muita coisa bacana a falar, eu tenho certeza, porque ele é um falador, mas com informações assim, interessantíssimas que prendem a nossa atenção. E eu vou ficar aqui assistindo e reitero os agradecimentos. Maravilha, Aline. Eu vou encerrar aqui. Aline, eu vou pedir para você encerrar por aí, para você desconectar. Ok. E aí eu vou chamar o Douglas aqui para participar. Obrigado. Depois eu vou deixar salvo no Stories. Depois eu tento colocar no YouTube também. Pessoal? Oi. Estão me vendo aí? Estão me escutando? Está funcionando? Que eu vou chamar o Douglas aqui. Só me dá um positivo se estão me escutando. Senão eu reinicio a live. Acho que está funcionando. Vamos lá. Agora, gente, eu já conversei com a Aline. Eu vou chamar agora o Douglas, que vem nos contar aqui com novas informações, beleza? Vamos ver o que o Douglas tem a acrescentar com outro enfoque aqui que ele vai tratar com a gente, para a gente discutir também um pouco. Fala, Douglas, beleza, meu? Beleza, André? Tudo bem? Estou com a pressão de falar depois da Aline agora, né? Falar depois da Aline é difícil, né? Por isso que eu fico só intermediando a conversa, porque eu não me exponho, entendeu? O pessoal não descobre que eu estou aqui só de figurante. Mas, aproveitando aí, em primeiro lugar, obrigado pela participação. Acho que hoje a internet está indo bem. Vamos orar se continua tudo bem. E, bom, alguns já te conhecem, mas não custa você se apresentar, né? Sempre importante. Meu nome é Douglas Contreiras, eu sou do perfil do Instagram Magister Trabalhista. Sou desse trabalho desde criancinha. Se eu tivesse feito aquele desafio do 10 Year Challenge, eu seria exatamente o dia da posse como técnico e hoje estaria como aprovado na magistratura. 10 anos de processo aí para chegar nessa aprovação. Muito bom, muito bom. E, assim, Douglas, como você tem uma vivência grande do seu trabalho como servidor, você é oficial de justiça atualmente, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco, fizesse algumas considerações, até para abordar alguns assuntos que eu não abordei com a Aline, sobre essas questões de extinção ou fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, enfim, essas ideias de reduzir direitos, de eliminar um ramo do direito do Poder Judiciário com uma intenção de gerar emprego. O que você tem a dizer aí para a gente? Sim, André. É aquela velha ideia do menos direito, mais emprego. Para mim já começa errada a ideia, porque tem que diferenciar emprego de trabalho. Emprego seria aquela ideia de uma relação mais estável, mais ou menos duradoura, um complexo de direitos que incluiria, dentre outros, um repouso diário, semanal, anual, sendo aquela forma ótima, mais perfeitinha, se encontrou até hoje, de inserção do ser humano no sistema capitalista. E tem que se lembrar que o capitalismo, como qualquer sistema existente, só se legitima na medida em que ele é benéfico para o maior número de pessoas que são usuárias dele. E como o maior número de pessoas se inserem no capitalismo? Pelo seu trabalho. Por isso ele tem que ser valorizado pelo que ele é intrinsecamente. Só que o que eu quero fazer agora aqui, diferente da Aline, é trazer uma perspectiva mais reflexiva para quem for assistir. E aí isso vem com um aspecto histórico também, só que um aspecto histórico mais distante, que vai ajudar até a reconhecer que, ao meu ver, essa tendência
essa linha de atuação de críticas à justiça do trabalho e até o que ela representa, é natural. É uma parte dessa dialética de progressividade dos direitos sociais, de capital versus trabalho, nessa relação dinâmica, agressiva e cooperativa que se tem. E aí eu destaco especificamente a questão histórica atrelada ao desenvolvimento do direito do trabalho. Segundo Godinho, ele divide-se em 4 fases. Na sua primeira fase, que seria a fase do desenvolvimento incipiente ou esparso, tem uma lei marcante, um ato, que seria o Ato da Moral e da Saúde dos Aprendizes de 1802. Também chamado de Factory Act, de 1802, ou Peel's Act, do Sir Robert Peel, que foi quem teve a ideia de institucionalizá-la. Foi, na verdade, uma coletânea de atos, fez uma espécie de medida, como foi a CLT, uma compilação de leis penais, e passou a prever limites para trabalhadores que trabalhavam nessas usinas de algodão na época. Estipulou que esses aprendizes, que vejam, não são como hoje, 14 anos de idade. Os tais aprendizes tinham 8 anos de idade ou menos até. Estipulou-se para eles leis que vedariam o trabalho noturno, limitou-se o trabalho para um máximo de 12 horas diárias e também tem algumas normas sanitárias e de educação. Em seguida a isso, nós tivemos... Naturalmente, essa norma sofreu intensos ataques. Sofreu ataques dos liberais como sendo uma intervenção absurda e desmesurada sobre a iniciativa privada, inviabilizaria a atividade econômica e tudo mais. Inclusive, em 1841, teve outra lei absurda francesa que proibiu o trabalho do menor de 8 anos. Limitou o trabalho dos menores de 12 anos a 8 horas e dos menores de 16 a 12. E, posteriormente, você teve em terras britânicas, para fechar a parte histórica, em 1833, a Inspeção do Trabalho, que vedou o emprego para menores de 9 anos e reduziu a jornada diária dos menores de 13 até 9 horas. Prosseguindo, por que essa norma de 33 foi necessária sair se a dos aprendizes parecia ser mais benéfica até 12 anos de idade? Porque a iniciativa privada, diante daquelas leis e intervenções absurdas, buscou encontrar uma saída. E a saída dela foi simplesmente não contratar mais aprendizes. Eles passaram a contratar as chamadas free children, que seriam crianças livres, crianças não enquadradas como aprendizes, e por isso não eram sujeitos àquela normativa. Não tinha regras trabalhistas para essas crianças. E aí eu peço nessa lógica de reflexão que as pessoas já puxem um paralelo de uma tendência moderna. Claro, tem que atentar para a peculiaridade moderna, o cenário é muito diferente. Mas hoje você tem uma sugestão do governo que seria, está no plano de governo, ainda não foi implementado, a chamada carteira verde e amarela. Agora eu vou ler um trecho do plano de governo. Criaremos uma nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária, para novos trabalhadores, para jovens que ingressem no mercado de trabalho, poderem escolher entre um vínculo empregatício baseado na CTPS azul, mantendo o ordenamento jurídico atual, ou uma carteira verde e amarela, onde o contrato individual prevalece sobre CLT, mantendo os direitos constitucionais. Vejam, parece ser uma medida com o intuito de promover o interesse dos jovens, garantindo trabalho e menos direitos. Estranhamente, o que se observa é que, primeiro, os jovens são um grupo que tem uma tutela maior pelo ordenamento jurídico, pela sua condição peculiar de jovem, e os menores, inclusive, de pessoa em formação. Veja se outras medidas poderiam ter sido feitas. O contrato intermitente. O contrato intermitente foi instituído como um contrato que precariza totalmente. Só um parênteses, eu só ia fazer um parênteses que é interessante, né? Que você falou optar, né, entre a verde, a amarela e a azul. Mas até onde a opção, né? Que opção nós temos? Não precisa nem num passado muito remoto. Não é da minha época, mas a gente sabe pelos estudos, a situação do FGTS, né? Houve um momento que havia o decenal e houve uma concomitância de sistemas e que você poderia ser estabilidade decenal ou optante do FGTS. Curiosamente, os decenais não existiam mais, todo mundo virou optante do FGTS, porque
é uma opção relativa, né? Você tem que poder de barganha, você precisa de um emprego, você precisa de um trabalho, né? Bem da verdade, a sua gama de negociação, tirando altos empregados, é claro, é muito pequena, né? Então, é meio relativo isso. E prosseguindo então, a parte do contrato intermitente, nos países da Europa em que ele foi instaurado anteriormente, ele tinha essa questão de, uma das balizas que foi desenvolvida era ele ser aplicado apenas para grupos etários com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Seriam os menores de 25 e os maiores de 50 anos de idade. No caso do Brasil, não teve qualquer baliza, não pensou-se nessa possibilidade de favorecer com mais emprego os jovens. Mas, agora é o que você falou, facultativo, mas a opção não vai cair na liberdade do empregado. Mas eu lhe pergunto, a todos, peço que reflitam, na hora de realizar a contratação de um empregado, quem o empreendedor, o empregador, vai querer contratar? O novo Free Children, chamado carteira verde e amarela, ou um trabalhador com todo um complexo de direitos seletistas? Então a questão é essa, para quem vai essa opção? E não pode se mascarar uma mera precarização de direitos. E aí isso leva uma lógica, para mim, de progressividade dos direitos sociais. Essas normas que eu acabei de citar aqui, até para a pessoa mais liberal, empreendedora, contadora, economista, que possa assistir essa live, ela vai considerar que é um absurdo que crianças de 12 a 8 anos de idade trabalhem 12 horas por dia, que elas trabalhem em minas de carvão, tem naqueles filmes ingleses da Revolução Industrial. Isso é decorrência do valor da progressividade dos direitos sociais. Existe uma teoria dos 21 dias de Maxwell Maltz, que fala que 21 dias é o tempo mínimo que demora para o ser humano, individualmente considerado, construir um hábito positivo. Tempo mínimo. Se você vai para o âmbito social, o tempo é muito maior. Para se lapidar boas práticas, é um processo de sedimentação longo e duradouro. Demora muito para se evoluir como sociedade. Em compensação, a história já prova que, para desconstituir esses bons hábitos e propagar maus, isso se espalha como um câncer. Por isso que o direito não brasileiro, o direito global, está no Protocolo de São Salvador, está no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a progressividade nos direitos sociais, o efeito cliquê, ou a nível constitucional lá, o artigo 7º dispondo que visem, além de outros direitos, assegura-se aqueles que visem a melhoria de sua condição social. Essa progressividade é que permite que nós possamos evoluir. O trabalho, a progressão social, que demora 50 anos, não seja destruída em apenas 10, porque o poder é cíclico. Certas tendências majoritárias vão se impor ao longo do tempo. E muitas, até por birras de discussões e filtros ideológicos, vão querer desconstruir conquistas coletivas com esse tempo. E por isso a progressividade vai impedir retrocessos que impeçam a nossa progressiva evolução na tutela dos direitos humanos. E nesse processo, uma das opções que se observa foi do constituinte originário e derivado de atribuir competência a uma justiça especializada com o fim de tutelar especificamente as relações de trabalho e as verbas alimentares que lhes são inerentes. A justiça que é a mais séria do Brasil, até porque existe uma missão, né, de que Rui Barbosa já pregava, de que justiça tardia é injustiça manifesta. Nesse cenário, a justiça que mais tem sido fiel à lição de Rui Barbosa é a justiça do trabalho. Ela tem sido a mais rápida, por isso talvez a que mais incomode, e por isso talvez a que mais precisa permanecer firme e forte. E acredito que ela tem que ser tratada nesse ponto, por ser uma representatividade exata da progressividade dos direitos sociais. Mas já você falou até nessa questão, e o aspecto democrático aí? Vamos dizer que é um novo governo eleito, tem uma questão de nova bancada do Congresso, são representantes do povo, não é? Será que não é a vontade, talvez, da maioria eliminar a justiça do trabalho? Ou reduzir os direitos para ter emprego, né? Para ter trabalho? Porque muitas opiniões que se ouve atualmente em frases curtas são frases curtas. O cérebro humano gosta de informações rápidas. Mas frases curtas, em geral, são incompletas. Não perdem essa visão sistêmica, valorativa e histórica do todo. E é fácil aceitá-las, né, puramente. Eu acho interessante ter um Instagram hoje em dia por isso também.
Eu pude ver comentários em alguns posts meus e de outras pessoas, muito interessantes para mostrar a visão de outras pessoas. Em um post recente sobre a PEC 300, não vou entrar em minúcias dela, eu vi um comentário no sentido de que a vontade da maioria deveria ser respeitada, em que cláusulas pétreas não poderiam engessar a vontade da maioria. O comentário não está totalmente errado. Realmente, a democracia é a soberania da maioria. Isso é uma verdade, em parte. Falta essa visão sistêmica e do todo. Está na Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Contudo, nós vemos a nossa sociedade hoje pela última eleição. Como ela é dispara, como ela é disseminada em pensamentos políticos e ideológicos. Como externar a formação de uma vontade de um povo tão complexo. Nenhum sistema é perfeito, mas até hoje o mais próximo disso foi o constitucionalismo, com sua separação de poderes, freios e contrapesos, a atuação de forma independente, integrada, em prol desse interesse coletivo, vários órgãos fiscalizatórios, Ministério Público. E o Brasil, na sua Constituição, é um exemplo mundial sobre a atuação do Ministério Público, inclusive o Ministério Público do Trabalho. Só fazer um parênteses, desculpa te cortar, aproveitando só o gancho. Até para quem está nos acompanhando, eu estou conversando com o professor João Sabino para a gente tentar agendar uma live discutindo também o papel do MPT com vocês, porque eu acho que é legal trazer uma visão de quem está no MPT sobre a atuação, né? O João já é um procurador antigo, aí conhece bem a atuação do MPT, para a gente discutir isso um pouco, porque também se critica muito o MPT, mas sem conhecer o seu papel, a sua atuação, a sua importância. Então, aí para quem está acompanhando, fica de olho no Instagram, porque a gente vai tentar chamar uma live e acompanha aí que vocês vão ficar sabendo. Mas continua aí, Douglas. Sim. E só prosseguindo, nessa lógica, eu aprendi uma coisa no Estudo da Prova Oral, que eu guardo até hoje muito interessante, que é uma analogia muito didática sobre a importância das cláusulas pétreas. Como o poder cíclico, até para não abelar essa progressividade dos direitos sociais que eu mencionei, faz um paralelo das cláusulas pétreas com o mito do canto das sereias da Odisseia. Por quê? Na Odisseia de Ulisses, para não ceder ao canto das sereias, não se jogar ao mar e morrer, ele se amarrou ao mastro do navio, foi um mastro de segurança que impediu que ele morresse na sua jornada. Nesse caso, as cláusulas pétreas seriam esse mastro a que nós, a sociedade, se amarraria para resistir ao canto tentador de tendências esporádicas dominantes. Essa é a lógica fundamental das cláusulas pétreas. E essa é a lógica da democracia, do Estado Democrático de Direito. É sim uma vontade da maioria predominando, mas uma tutela e uma garantia dos direitos e núcleos fundamentais e essenciais das minorias. Essa é a lógica de que as tendências esporádicas dominantes não subjuguem a essência mínima, o mínimo de dignidade, o mínimo de valor intrínseco a cada pessoa. E o trabalho como esfera inerente a essa essência do direito à vida, a sua vida como vida digna e não apenas direito à vida, é uma coisa que não pode ser abalada na sua tutela por tendências esporádicas. Tem que, pelo contrário, progredir independentemente da tendência liberal ou menos liberal que esteja no governo. Entendi. Mas uma coisa que tem se usado muito, pelo menos nos noticiários, né, nessas frases de efeito, é criticar algumas decisões da Justiça do Trabalho, alguns casos pontuais, né? Até recentemente eu vi uma que saiu também fazendo uma crítica enorme por conta de uma situação pontual de uma decisão da Justiça do Trabalho. O que você entende sobre isso? Qual a sua visão sobre essa questão das críticas de decisões que às vezes podem não ser as que mais agradam, ou até não são as mais acertadas? Pode acontecer também. Essa pergunta é boa. Bem, todo mundo vai concordar que, como toda atuação humana, haverá sempre críticas. Algumas fundadas, outras não. Mas o mais importante é demonstrar aqui algumas das principais críticas, dentre várias, que vêm para a Justiça do Trabalho. Eu vou passar 3 exemplos. Primeiro seria a noção de hipossuficiência. Recentemente eu vi um comentário em rede social de que hipossuficiência geraria injustiça, que era uma falácia,
na relação de trabalho, esse argumento da hipossuficiência do trabalhador. Sem destrinchar a noção de hipossuficiência como um todo, eu quero mostrar que ela não é apenas uma construção, uma ficção da justiça do trabalho, do direito do trabalho, do processo do trabalho. É apenas uma consequência de todo o constitucionalismo e de todos os direitos humanos no seu cenário nacional e internacional. Isso é uma construção lógica de que a igualdade se remonta a dimensões e gerações do direito. Aquela história de Capelletti e Garfield, de direitos liberais, acesso à justiça, e indo naquela questão das dimensões. Não temos mais apenas a igualdade formal, de liberdade, precisamos da igualdade substancial, efetiva, no mundo dos fatos. E para garantir essa igualdade substancial, o direito visa compensar, por meio de instrumentos das próprias previsões legais, essa desequiparação. Nesse cenário, tem, por exemplo, o direito do consumidor, o exemplo mais comum. O direito do consumidor, inversão de ônus da prova, entre outras formas que o direito processual aplica como instrumento que é para conseguir a efetividade do direito material a que ele é instrumentalizado. O direito do trabalho é apenas mais um dos vastos em que temos um cenário de hipossuficiência. E assim sendo, ele será aplicado, seja por um juiz trabalhista, seja por um juiz do TJ com competência trabalhista, seja por um juiz federal com competência trabalhista numa vara especializada trabalhista. Seja onde for, o direito vai ser assim aplicado, observada a hipossuficiência. E, em segundo lugar, as críticas a decisões pontuais de alguns juízes e a teoria dos precedentes. Temos críticas a decisões pontuais dos juízes. Todo juiz comete algum erro. Por mais que eles se dediquem, estamos sujeitos a erros. Qualquer juiz vai cometer erros. Não importa, não há um juiz perfeito. Infelizmente, Deus já tem um emprego. Nesse processo, quero mostrar que não é o juiz de trabalho que comete erros apenas. Tivemos o advento no Código de Processo Civil recentemente. Ele trouxe o que para o direito brasileiro? Uma aproximação common law. E dentre as várias razões para isso, a principal é a busca pela segurança jurídica. A sociedade buscava ter parâmetros mais consolidados da resposta judicial, que se priorizasse a justa expectativa das partes. Isso realmente gera maior estabilidade nos contratos, segurança para os investidores no cenário internacional. Mas isso não é uma coisa do direito do trabalho. Agora, tudo se espraia pelas diversas áreas. A própria Vale agora não enfrenta problemas apenas com ações da malvadona justiça do trabalho. A Justiça Comum Federal e ações mesmo no exterior, nos Estados Unidos, já estão vindo pesado na Vale por ela ter omitido informações de segurança no mercado de bolsa, nas ações. Então, os juízes de todas as esferas vão cometer seus erros e, mais uma vez, é comum a todos. A transferência de competência manteria a mesma suscetibilidade a erros que pudessem desagradar eventuais litigantes. Em última análise, aproveitando essa temática, você acha que há alguma vantagem prática numa fusão ou transferência de competência da JT? Eu vou entrar nisso em prática, André. Só quero falar mais uma coisa que eu considero crítica importante. Dano moral. Dano moral, a gente trabalha considerada como uma medida que falha empresas com danos morais altíssimos. Mas eu quero destacar que, e aí por isso a reforma trabalhista trouxe a famosa tarifação do dano moral, né? Que provavelmente é assim funcional, mas isso é outra história. Você tem decisões recentes de Tribunal Superior, e não é do TST, é do Superior Tribunal de Justiça, num RE, salvo engano, RE 1473393 São Paulo, em que foi aplicada o método bifásico de quantificação do dano moral. O STJ veio propagar a lógica de que o julgador poderia, primeiro, a partir de um processo duplo, quantificar o dano. Primeiro, ele busca jurisprudência sobre aquele dano moral, vê parâmetros quantificados para casos similares, e depois ele analisa o caso concreto, e a partir daquele valor base, ele analisa a peculiaridade, gravidade do dano, da culpa, e aí, para você ter algum parâmetro objetivo, para não ser extremamente subjetivo da margem exageros, e também você não limita e torna injusto e objetivo, como é o caso agora de você ver lá, de reforma, que o dano moral vai ser limitado no acidente do Brumadinho a 50 salários mínimos por cada empregado. E isso mostra já a injustiça que está perene. E só mais uma, eu só quero pedir para...
Oi, pessoal. Passou de uma hora, ele corta. Olá, olá. Vamos retomando aqui, o povo voltando. Vamos voltando, esperando a galera voltar aqui. Deixa eu chamar o Douglas de volta. Só para explicar, gente, o Instagram, quando passa de uma hora a live, ele corta. Por isso que o Douglas foi cortado no meio aqui, tá? Então eu vou chamar ele de volta para ele concluir o raciocínio dele. Como a gente fez duas lives na sequência, né? duas conversas na sequência, primeiro com a Aline e depois com o Douglas. Como a gente fez duas lives, passou de uma hora, né? Quando a gente fez duas pessoas, passou de uma hora, a gente cortou. Mas conclui aí seu raciocínio, Douglas, desculpa. Eu fui falar, antes de falar só da parte da estudabilidade econômica de mudança da JT, fusão, é só finalizar isso com essa necessidade de despolitizar certos conceitos jurídicos. Eu achei um bom exemplo da função social da propriedade, porque ela foi utilizada, eu vi pessoas falando que ela seria uma coisa marxista, que seria para legitimar a desapropriação de propriedade privada, e eu queria mostrar exatamente como essa visão é míope nesse filtro ideológico que todos nós temos, né? Agora, na seção da Vale, vai ter qual o valor da vida e dos danos causados. Um julgador vai ter que decidir cada caso, individualmente, cada caso. E por que não dar valores muito maiores? Uma dessas razões é exatamente a função social da propriedade da empresa. O julgador só pesa diariamente que ele não pode quebrar aquela empresa, porque ela tem uma função social. Ela gera empregos, ela gera tributos, ela gera outros dividendos, ela estimula a economia como um todo, faz a economia girar. E no outro dia você tem uma recuperação judicial. Nada mais é que um instituto criado tutelando a função social da propriedade e da empresa. Então, quero apenas que as pessoas ajudem os demais a ter essa visão mais ampla dos institutos, não essa visão apenas com esse filtro ideológico que nós estamos vendo atualmente. E sobre a pergunta da vantagem prática da fusão. Se você acha que tem alguma vantagem prática, né? Na fusão aí, ou transferência. Mais uma vez, uma reflexão para o público que está assistindo. A mensagem do governo Bolsonaro fala principalmente em bandeira da eficiência. Eficiência de gastos públicos, cortar custos, mais eficiência, superar essa questão toda do arcabouço sociológico, da importância da progressividade dos direitos sociais e tudo que nós tentamos expor aqui, pensando meramente como contadores, vamos falar assim, né? Friamente. Temos muitas variáveis. Fusão com a federal, com a estadual. Qual a vantagem? Hoje, o caminho mais comum é a especialização. Vamos seguir o caminho da desespecialização. E uma coisa que não vai sumir, temos os direitos adquiridos dos servidores, dos juízes, de um judiciário composto de 24 regiões, num país continental, com realidades diversamente opostas. Minas Gerais, no exemplo do acidente, só dentro de Minas são realidades muito opostas nas regiões regionalizadas que o tribunal tem. E cada TRT se moldou para essa situação ao longo do tempo. Cada um desses 24 TRTs, os juízes que estão lá, são inclusive adaptados àquela situação. Os juízes e servidores. E lembremos a questão da verba de natureza alimentar. O processo tem uma especialização por escolha constitucional, de competência, tanto do originário, constituinte originário como derivado, porque reconheceu-se a necessidade de um processo de uma instituição célere. Não podemos ter aquele caso caricato da ação possessória da família real, que levou 132 anos para a sua conclusão. As pessoas morrem de fome. O conceito de riqueza, o conceito de riqueza da economia é que seria rico aquela pessoa que consegue, com seus dividendos, sobreviver um mês sem salário. A quantidade de pessoas ricas nesse país é mínima. A maioria das pessoas vive do salário mês a mês. Um mês sem salário é um mês com fome. O seu trabalho precisa de celeridade. E, além disso, como a Aline falou, os litígios, as lides, conflitos de interesse qualificado por uma pretensão resistida, não vão desaparecer. A sujeira não desaparece se você retira a faxineira. É como querer, se acabarmos com as delegacias da mulher, a violência contra a mulher vai diminuir. Se acabarmos com várias famílias, a violência, os problemas de família vão acabar, não vai ter mais divórcio. Exato. Enfim,
Imaginemos se ocorresse essa mudança de justiça do trabalho. Seria o quê? A justiça do trabalho seria transferida para a justiça federal, e daí teria varas especializadas trabalhistas. Aí depois pegaria parte dessas varas que eram trabalhistas, virariam varas previdenciárias. Não seria mais fácil pegar a competência previdenciária, trazer para a justiça do trabalho e desafogar a justiça federal, que está abalroada? Até porque a justiça do trabalho é muito maior e muito mais enraizada e muito mais lidada com o traquejo de lidar com o público. Meus amigos do PMF nem vem parte. O trabalho, a gente cheira parte todo dia. O que eu costumo... A gente até conversando entre colegas, né? Costuma dizer que é mais fácil a Justiça do Trabalho incorporar a federal do que o contrário, porque nós somos muito maiores em dimensão, em número de processos de servidores, de juízes. É mais fácil o contrário, né? Enfim, não faz muito sentido. E aí, finalizando, fato é que sem uma atuação preventiva e essa ameaça dissuasória de atuação estatal célere, as injustiças vão se tornar perenes. Elas se consolidam e se tornam a regra. As práticas dos bons empregadores, ser bom empregador, se torna uma fraqueza no mercado. E aí estimula-se a cultura do dumping social, que vai afetar o tão desejado crescimento econômico. Afeta o mercado de consumo e afeta o nosso equilíbrio social como um todo. Então, o judiciário tem esse papel importante de pacificação social. Não apenas a objetiva, mas a subjetiva também. Evitando casos de agressão, como essa semana teve um caso na Vara de Varginha, salvo engano, em que um empregado, na porta da vara, agrediu um empregador, que foi parar no hospital, inclusive, não sei, espero que esteja bem, porque ele não recebeu as verbas do TRCT e provavelmente, não havendo mais a homologação do sindicato, com a nova reforma foi suspensa, não tem mais a homologação, né? Ele ficou revoltado e agrediu fisicamente seu empregador. É a justiça pelas próprias mãos, quando a justiça institucionalizada não se faz presente da maneira adequada. E, por fim, vou lembrar artigo 1º da Declaração de Filadélfia, de 1944, OIT, não é Brasil, tá vendo, gente? Não é só Brasil. O trabalho não é uma mercadoria, e a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a prosperidade de todas. Isso quer dizer que o problema social, cedo ou tarde, bate à porta do individual e cobra as suas dívidas com juros. Um trabalhador que exceda suas forças regularmente em busca de sustento, eu falei esse exemplo com um motorista de Uber, que porque queria me defender se autônomo é melhor, que tem mais de 1.000, não me lembro agora do número exato, mas um número monstruoso de ocupações do CBO. Realidades muito díspares. CBO é Cadastro Brasileiro de Ocupações, do Ministério do Trabalho. Cedo ou tarde, na busca por sustento, no momento de crise, o trabalhador vai trabalhar como um escravo, até o limite das forças dele. Ele vai quebrar uma hora. E quando ele quebrar, ele vai para a Previdência, que já é o maior problema do país, segundo o próprio governo, vive bradando, precisando de reforma. Isso se ele for segurado. Se esse trabalhador não for segurado, ele vai para a assistência social. Então, é isso que a Justiça do Trabalho tem que se permanecer forte, porque ela representa o ápice da progressividade dos direitos sociais. O reconhecimento de que o trabalho humano não é mercadoria e está umbilicalmente atrelado à vida digna. É por meio do trabalho humano, o cidadão se insere no seio social e encontra o seu valor. Como conquista social, é cláusula pétrea e não pode retroceder. O Ricardo aqui até comentou, né, que é uma questão mais política do que técnica. De fato, Ricardo, talvez seja realmente uma questão muito mais política do que técnica. Mas até a ideia da live, de conversar, ter esses bate-papos, é para o fim de conscientização, porque somente com argumentos técnicos a gente consegue demonstrar o equívoco de certas decisões políticas. Então, por isso que é importante a gente fazer essa discussão, propagar a informação, e vocês que estão assistindo, como operadores do direito, acredito a grande maioria, também propagar as informações técnicas para ajudar todo mundo, ajudando na conscientização do próximo, que às vezes não é técnico, é leigo, se forma por opiniões de manchete de jornal, por frases de efeito. É importante que todos nós acompanhemos e tenhamos subsídio técnico para tentar ajudar nas soluções e decisões políticas do país, porque é assim que a gente constrói um país, né? Essa é a pluralidade que a gente precisa. E, Douglas, até para a gente encerrar,
o que você vê agora também, como todo mundo aqui acho que é concurseiro, qual o cenário que você vê para próximos concursos na área trabalhista? Primeiro, para quem ainda não tomou ciência, eu vou lançar uma frase que eu usei um dia que eu acho muito importante para a vida. É uma frase de um amigo que era sobre eventos, festas, em que eu trago para a área dos concursos. Quando todos concordam que uma oportunidade é boa, você está atrasado. Você tem que ter o que nós pedimos aqui em toda essa live. Uma visão à frente, além. Uma visão do que vai acontecer no futuro, transcendendo especulações momentâneas, saindo um pouco da seara do emocional, que é muito abalado. Eu sei que os familiares são chatos, pegam no pé, tem pressão, uma pressão horrível. Eu estou aproveitando esses meses aqui sem ter que ir para a magistratura, parece que eu estou outra pessoa. É pesado ser um concurseiro. Mas veja além, veja à frente. E para quem ainda não tomou ciência, por meio da Resolução Administrativa 19 de 2019, de 28 de janeiro agora de 2019, foi aprovado o ato 18 da presidência do TRT da 9ª Região do Paraná, foi instituída a comissão do concurso para servidores do TRT 9. Tribunal sonho para se trabalhar e morar, maravilhoso. Não tem vaga para juiz lá, para arrumar a remoção. Ninguém do concurso nacional pensa em ir para lá, mas para servidor tem concurso. E, enfim, na Justiça do Trabalho, já temos, somando vagas de desembargadores abertas a serem preenchidas, juízes titulares que tem que ter promoção de juiz substituto, mesmo nomeando todos os aprovados no concurso, já tem mais de 70 vagas abertas no âmbito nacional. Relembrando, é o Brasil, é um país continental, tudo aqui é grandioso. Então, temos já vagas sobrando para abrir um novo concurso nacional ou eventuais concursos regionais paralelamente. Então, acredito. E para juiz de trabalho, mais que para servidor, você não passa estudando 6 meses, 1 ano. É um projeto um pouco mais longo, por mais que você faça o melhor caminho possível. Então, adiante seus estudos. O cenário é positivo, tudo pode acontecer assim como nada. Pode ampliar a competência de trabalho, como aconteceu na emenda 45, pode manter como está. Mas o meu conselho a todos é prossigam nos estudos, sejam mais dedicados ainda e aproveitem enquanto alguns concorrentes se perdem matutando o que será que pode acontecer em fatores que não estão sob o controle deles. Maravilha, Douglas. É isso aí. Tem que pensar a longo prazo. Não é um projeto para ontem, é um projeto para frente. E muita gente, às vezes, desiste de forma infundada. Quem persistir e tiver essa visão de futuro, pode ser que se dê muito bem, inclusive com a concorrência, né? A gente sabe que você não concorre diretamente, às vezes, com o seu colega, mas ajuda, né? Menos gente reduz nota de corte, algumas coisas ficam melhores quando tem menos gente, não tem como negar. Enfim, Douglas, muito obrigado pela participação, obrigado mesmo, foi excelente. Obrigado por ter aceitado o convite, ter participado com a gente. E se você tiver alguma consideração, a palavra é tua. Não, só agradecer. É importantíssimo fazer uma live como essa, porque falta essa visão para todos. Todos têm muitos têm a percepção no seu âmago de que o seu trabalho é importante, ela é essencial, mas não sabem, às vezes, todos os argumentos técnicos para externalizar isso. E alguns poucos, certamente, têm interesse real em que ela deixe de existir. Isso é um fato, sempre vai haver pessoas com esse interesse. Mas eu acredito que a grande maioria simplesmente está desinformada, precisa desse esclarecimento maior da importância como um todo. E essa é uma missão para todos nós, ninguém consegue fazer nada sozinho, é todo um sistema, a informação é exponencial, e eu espero que a gente tenha ajudado aí a expandir um pouco mais isso. Maravilha, Douglas, obrigado. Para quem está nos assistindo aí, eu vou agradecer também pelo prestígio de terem acompanhado até o final, a gente ter a nossa conversa. Espero que tenhamos atingido o objetivo, que é prestar esclarecimento, dar subsídio para vocês propagarem essas informações relevantes, que eu acho que isso faz diferença. Como eu disse para o Ricardo, que estava nos assistindo, é importante que todos nós façamos nosso papel de conscientizar os próximos, o nosso círculo de contatos, porque isso faz toda a diferença para a construção de uma sociedade melhor e que atenda o papel que se espera do Estado, tá? Peço que continuem acompanhando aí o nosso Instagram. Eu devo fazer uma live em breve com o professor João para tratar do MPT. Aproveito, finalizando, para convidar para os cursos que a gente tem aberto. Dê uma olhadinha lá no site. Curso de sentença
vai ser dia 16 de março, a próxima turma aberta. Dá uma olhada que está nas últimas vagas. E o curso do MPT 2019 que começa também em 9 de março. Então, quem tiver interesse, corre lá, porque as vagas já estão acabando. Sentença já está na turma 2, últimas vagas, tá? Turma 1 já lotou. E acompanhem também nosso Instagram, porque em breve a gente vai ter notícias bem legais aí, considerando, inclusive, o potencial desses nossos entrevistados aqui. Vão acompanhando o Instagram, que em breve vai ter notícia legal aí envolvendo o Douglas, envolvendo a Aline. Tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente tem para apresentar muito em breve. Então, fiquem aí de olho no Instagram da Promagens, no meu Instagram, prof.andré.dorster, no Instagram do Douglas, Magister Trabalhista, e no da Aline, @toga no TRT. Valeu, gente. Obrigado pelo prestígio e até uma próxima. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu, Douglas. Até.